Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição vamos bater um papo com a nefrologista doutora Simone Oliveira, que irá falar sobre o transplante renal. Não saia daí! Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Confira este vídeo da equipe de enfermagem da PUC de Minas, que vai te explicar de forma simples e prática os principais sintomas que diferenciam estas duas doenças. Se liga aí! Bem-vindos a mais um Saúde no Minuto. Hoje nós vamos falar sobre gripe e resfriado. Tanto as gripes quanto os resfriados são doenças infecciosas. A gripe é causada pelo vírus influenza e o resfriado principalmente pelo rinovírus. As diferenças entre os dois giram em torno da agressividade dos sintomas, que são muito mais fortes nos casos de gripe. O resfriado costuma surgir lenta e gradativamente. Os primeiros sinais costumam ser coceira no nariz, irritação na garganta, os quais são seguidos após algumas horas por espirros e secreções nasais. A congestão nasal também é comum nos resfriados, e a maioria dos adultos e crianças não apresentam febre ou apenas febre baixa. O resfriado tem duração em média de 3 a 4 dias. A gripe e seus sintomas geralmente aparecem de forma repentina, derrubando a pessoa, com quadros de febre com mais de 38 graus, vermelhidão no rosto, dores no corpo e cansaço. Entre o segundo e o quarto dia, os sintomas do corpo tendem a diminuir enquanto os sintomas respiratórios aumentam, aparecendo com frequência a tosse seca. Como no resfriado, na gripe, a presença de secreções nasais e espirros é comum. Quanto à duração, a gripe dura em média 7 dias. Chegou a hora daquela diquinha esperta para prestar atenção no seu bebê. O retinoblastoma, que é um câncer intraocular mais comum na infância, é descoberto nos primeiros meses de vida através do teste do olhinho. Um dos principais sintomas presente em 90% dos casos do retinoblastoma é a leucocória, um reflexo branco na pupila conhecido como sinal do olho de gato. Outros sintomas que podem aparecer são estrabismo, vermelhidão ocular, baixa visão, dor e protusão ocular. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento e prevenção. O teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho é feito nos 3 primeiros dias de vida na maternidade e 3 vezes por ano nos 3 primeiros anos. Ele é realizado pelo SUS e pode ajudar a identificar o problema. O Brasil tem em média 57 mil pacientes aguardando transplantes. A maioria, uma média de 32.500 pessoas, aguardam a doação de um rim. A fila cresceu 7% em relação a setembro de 2021, quando havia mais de 53 mil pacientes na espera. Para falar sobre esta triste realidade, hoje aqui no Saúde Ativa, vamos receber a médica nefrologista, a doutora Simone Oliveira. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Muito obrigada. Fala pra gente, doutora, como é feito o transplante renal? Então, o transplante renal, quando nós temos a doação, o doador cadáver, 2 órgãos são disponibilizados. Então, um doador cadáver consegue beneficiar 2 pacientes renais, porque o paciente só recebe um rim, Então, esse rim, esse enxerto, ele não é colocado no local original que o rim se localiza, nas costas, como a gente fala de modo geral. A gente coloca o rim transplantado na fossa ilíaca, Então, quando existe a doação, 2 pacientes são beneficiados. Então, esse rim transplantado, ele fica, na barriga do paciente, na porção mais inferior, na fossa ilíaca, E é feita a junção de vasos, os vasos ilíacos com os vasos, a artéria e a veia renal. E assim o paciente, ele fica, com esse órgão em outra localização, mas funcionante da mesma forma.
E uma curiosidade, uma dúvida, na verdade, doutora, este rim que não funciona, ele continua no corpo do paciente? Exato, o paciente ele fica com 3 rins, né? Na verdade ele fica com os 2 rins nativos, né? E o rim transplantado, que é dessa localização, né, diferente, né? Uma localização que a gente acha melhor de manusear, né? E até de fazer biópsia e acompanhar qualquer processo de rejeição, né? O paciente fica com os 3 rins, né? Na verdade, assim, se por exemplo, o paciente no decorrer da vida acontecer a perda desse rim, ele pode receber um outro rim, a gente também não retira o que foi transplantado, e o paciente vai ficar com 4 rins. Eu imagino que muitos que nos assistem, porque para mim também é novo isso, doutor. Eu achei que era retirado o rim que não funcionava e inserido, e porque ele não pode então ser retirado, o paciente não pode ter este rim que não funciona retirado e inserido no local, doutora? É porque, na verdade, assim, não tem benefício. O acesso cirúrgico, ele é diferente, né? Sim. Então, é muito mais simples colocar o rim nessa localização que eu falei, né, na fossa ilíaca, né, que é a porção inferior do abdômen, do que colocar no local original, né? Então, assim, é mais por acessibilidade cirúrgica. Mas o paciente não tem, assim, os rins nativos removidos porque não ganha benefício, né, para o paciente retirar os rins nativos, né? Doutora, um rim transplantado, ele tem vida útil? Essa pessoa vai ficar com este rim funcionando o resto da vida ou não? Tem um prazo, ele precisa buscar um outro doador para que seja feito um outro transplante? Sim, o rim transplantado, ele tem um tempo de vida útil, né? Então, assim, é uma estimativa que vai de 7 a 15, 17 anos. Então, na verdade, existem várias condições que implicam no tempo de duração do rim transplantado. Compatibilidade genética, tempo de isquemia fria, que eu posso falar o que é um pouco, que é o tempo que o rim aguarda entre ser captado e ser colocado no paciente receptor. Então, quanto mais prolongado for esse período, diminui o funcionamento do rim transplantado. Então, a compatibilidade genética é o que mais conta, as infecções que o paciente transplantado tem no decorrer da vida. Então, assim, por exemplo, quando é um gêmeo idêntico, então, praticamente a carga genética é igual. Sim. Então, aquele rim que o paciente recebe do seu irmão idêntico, ele dura muito mais até do que os 17 anos, né? Que isso vai mais para doador falecido. Sim. Então, assim, às vezes vai 27 anos, né? Existem estimativas. Agora, quando é doador falecido, a gente não tem uma igualdade de genética, né? Então, vai variar conforme a compatibilidade. Quando é 100% compatível, pode chegar até 17 anos de transplante. Quando existe algum grau de incompatibilidade, isso já cai, né? Então, por isso que a gente coloca de 7 a 17 anos de estimativa de transplante. Doutora, acontecem situações, as pessoas passam um tempo, né, esperando um transplante, chegou o grande dia e o corpo rejeita este rim. Quais seriam os sintomas? O que é percebido? É logo em seguida após o feito o transplante? São dias, são anos, para saber que seu corpo rejeitou o rim recebido? Certo. É uma pergunta complexa. Na verdade, a gente tem 2 formas, basicamente, de rejeição. Uma rejeição aguda, né, que ela acontece de forma assim, mais imediata após o transplante, e uma rejeição que é crônica, que ela vai acontecer no decorrer dos anos, né? Então, assim, a rejeição aguda, né, ela tem sintomas mais clássicos. O paciente ele começa a sentir dores no local do transplante, febre, né? É uma função renal que não melhora, né, apesar do transplante. Então, ureia e creatinina elevadas, né? E enquanto que uma rejeição crônica é quando vai acontecer no decorrer dos anos, 5, 6 anos de transplante, o paciente vai tendo uma perda progressiva, uma elevação progressiva de creatinina, né? Então, essa é a diferenciação. Então, pode acontecer numa fase mais precoce, mas pode acontecer numa fase mais tardia, né? O que interfere, né, em relação à rejeição? É esse grau de compatibilidade. Por isso que a gente faz uma triagem muito grande dos pacientes, né, do doador cadáver, né, em relação à compatibilidade, o quanto é incompatível com o receptor. Também as infecções no decorrer da vida, né? As transfusões sanguíneas que os pacientes renais crônicos eles recebem, né? Então, isso aumenta o número de anticorpos que o paciente tem circulante, aumenta o risco de rejeição, né?
Também tem, por exemplo, qual é a doença que levou à perda da função do rim. Então, é diferente. Um paciente que é renal crônico dialítico por ser hipertenso e diabético é uma coisa. Um paciente que é renal crônico dialítico por ser lúpico, ser portador da doença do lúpus, né, lúpus eritematoso sistêmico, ou qualquer outra doença imunomediada, são doenças que o risco de rejeição é maior, de gerar anticorpos e expulsar aquele rim, né, aquele rim enxerto, o rim transplantado. Então, são várias variantes que interferem, né, no grau de rejeição, se é uma rejeição que acontece de forma mais imediata, aguda, ou se é uma rejeição mais tardia, né? Doutora, era justamente isso que eu disse, eu vou perguntar para ela. Pela sua avaliação, qual seria a maior causa assim, atual, se a senhora tivesse essa informação de que o rim parou de funcionar, possivelmente essa doença, esse processo infeccioso, enfim, o que é que a senhora avalia? Então, de modo geral, dependendo da doença de base, o que é doença de base? É aquela doença que levou ao paciente ser renal crônico dialítico. Ok. Quando a hipertensão e diabetes, ou seja, não são doenças imunomediadas, que não são determinadas por anticorpos que destroem nossos próprios tecidos, as causas principais de rejeição são infecções no decorrer do transplante, tá entendendo? Então, é um paciente que faz infecção por CMV, né? É um paciente que acaba fazendo muitas infecções urinárias, isso gera um processo inflamatório local e que atrai anticorpos. Às vezes é má adesão, a gente tem uma taxa de rejeição associada à má adesão dos remédios, porque quando você transplanta, o transplante ele não é a cura da doença renal crônica, né? Ele, tal qual a diálise peritoneal ou a hemodiálise, o transplante é uma modalidade de tratamento, é uma terapia renal substitutiva, ou seja, eu estou substituindo a função do meu rim nativo. E para manter aquele órgão funcionante, aquele enxerto, né, eu tenho que tomar medicamentos que são imunossupressores para evitar que meu corpo ele rejeite aquele rim, né? Então, de alguma forma, eu dou uma mascarada no meu sistema imunológico para enganar e dizer que não tem nada que não seja meu ali. Então, às vezes, má adesão, às vezes os pacientes eles não tomam os remédios de forma correta, né? Isso está mais associado a uma rejeição que é mais aguda do que uma rejeição que é mais tardia. Sim. Então, são vários fatores que interferem, né? Doutora, muitos doadores, né, candidatos à doação de rim, eles têm eu ouço falar isso também, uma imagem de que eu não vou ter qualidade de vida se eu realizar a doação do meu rim. Isso procede? Não, isso não procede, porque tem gente que é rim único, né? Então, a gente tem até registros de atletas, né, que são rim único. Então, ser rim único não significa que vai ter repercussão na qualidade de vida, significa apenas que eu vou ter que ter um cuidado a mais, né? Evitar certos abusos, por exemplo, evitar anti-inflamatórios, né? Exposição a contraste de forma desnecessária, se não for uma forte indicação médica, né? Evitar desidratação, enfim, controlar comorbidades, caso venha a evoluir no decorrer da vida, hipertensão, diabetes, mas o paciente rim único, ele tem qualidade de vida, né? Ele funciona como normal, assim, na verdade a gente tem uma reserva, né? Ter dois rins constitui uma reserva, mas um rim consegue executar a função dos dois, né? É só ter cuidado. Então, olha só, não tem problema, minha gente. Doutora, falando sobre a questão da rejeição, existem medicamentos que podem contribuir e ajudar para que não haja essa rejeição. Então, ocorreu, vamos tratar que com esses medicamentos, seria uma pessoa que precisaria utilizar ou fazer pelo resto da vida o uso desse medicamento para que esse rim não fosse rejeitado? Exato. Então, são os medicamentos chamados de imunossupressores. Existem várias classes de imunossupressores. O papel desse medicamento é evitar que nosso sistema imune reconheça como aquele órgão como não fazendo parte, né, do seu corpo. Então, como ele faz isso, ele reduz a imunidade, né, para a gente não rejeitar esse órgão, ele acaba dando brecha, né, para doenças que nós chamamos de oportunistas. Né? Então, porque a gente tem imunidade mais baixa, então é um paciente que ele tem que ficar vigilante, né, para não ter infecções de forma recorrente. Então, os remédios imunossupressores, eles são necessários, né, são necessários para justamente manter a viabilidade desse órgão transplantado, mas tem como efeitos colaterais reduzir tanto a imunidade
gravidade a ponto de deixar o organismo mais suscetível a outras infecções, né? Então, é uma cautela que o paciente transplantado tem que ter. Né? Então, é um cuidado muito maior, né? A gente já precisa ter um cuidado diariamente na nossa vida. Exato. Quem recebe um rim é muito maior. Doutora, vamos para um breve intervalo. Fiquem conosco e já já voltamos. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje, aqui nos nossos estúdios, estamos com a nefrologista a doutora Simone Oliveira. Estamos falando sobre o transplante renal. E olha só, perdeu o primeiro bloco? Não tem problema. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise não só deste programa hoje, como de outros, tá bom? Doutora, fala pra gente, quem recebe, quem passa por um transplante renal, ele tem qualidade de vida pós-transplante, ele pode fazer atividade física, ele pode seguir uma vida normal, como qualquer pessoa que não foi transplantada? De modo geral, sim. Né? O paciente que é transplantado, ele ganha uma autonomia, né? Muito maior do que um paciente que persiste em terapia renal substitutiva. Isso é fato, né? Que qualidade de vida é algo que é um ganho sem preço para o paciente transplantado. Mas por que eu digo de modo geral sim? Porque existem algumas cautelas que o paciente transplantado tem que ter, né? Como eu já tinha comentado em relação aos medicamentos imunossupressores. Então, é um paciente que não vai estar, por exemplo, comendo em qualquer lugar, sem saber a procedência da água, sem saber como foi manipulado aquele alimento, porque ele pode fazer uma gastroenterite, uma infecção, né? É um paciente que ele vai sempre ter um cuidado em relação ao uso de remédios, então ele não vai aceitar qualquer coisa que vai ser oferecida para ele. Ele vai perguntar, esse remédio, ele é agressivo ao rim, é um anti-inflamatório, né? É um paciente que vai evitar também, por exemplo, abuso de bebida alcoólica, porque ele toma medicamentos que de alguma forma também são metabolizadas pelo fígado e eu não vou sobrecarregar o meu fígado com bebida alcoólica juntamente com os remédios imunossupressores. É um paciente que tem que ter cuidado na alimentação, porque ele vai usar corticoide no decorrer da vida, ele vai usar alguns remédios, como te falei, os imunossupressores, alguns eles predispõem ao diabetes, né? Se o paciente já era diabético, ele pode desenvolver. E se o paciente não era, ele pode até piorar. Né? Na verdade, até o contrário. Se ele não era diabético, ele pode se tornar, e se ele já era, ele pode piorar, né? Então, o que acontece? Controle com alimentação, com consumo de carboidratos, né? E de modo geral é isso, assim, ele consegue ter vida normal, mas ele precisa ter algumas cautelas de estilo de vida de forma não abusiva, né? E era justamente isso que eu queria falar com a senhora. A gente está falando aqui sobre transplante, mas é bom, a gente gosta sempre no programa de dar dicas, de falar sobre coisas que ajudem na qualidade de vida das pessoas no dia a dia. E falando sobre o rim, a gente sempre ouve, eu escuto muito, eu bebo pouca água. Eu sei que é um problema para diversos órgãos, para a pele, enfim. E sempre dizem, olha, não está bebendo água, seu rim vai parar, e é um processo, a gente, né, morre de medo disso. Mas isso é real, existem coisas que no dia a dia, inclusive é óbvio que, como a senhora explicou anteriormente, o problema dos rins, eles podem ser por diversos fatores, mas na nossa rotina, na nossa vida, existe algo que a gente possa estar fazendo para evitar, talvez, um problema futuro no rim? Sim, o consumo de água é um fato, né? A gente acaba consumindo pouquíssima água, né? Quando a gente coloca uma estimativa de 2 litros por dia, é porque a gente não quer fazer conta, né, o tempo todo, mas se for fazer a risca, é 35 ml por quilo, né, então se cada um em casa multiplicar 35 pelo seu peso, né, vai saber a estimativa média de consumo diário de água. Claro que esse consumo, ele deve ser somado ao quanto de atividade que a pessoa tem por dia. Tem pessoas que trabalham em locais mais fechados, sem exposição solar, mais só no ar-condicionado. Tem pessoas que são muito ativas, então elas fazem atividade física e às vezes trabalham em ambientes abertos, que o nível de transpiração é muito maior. Então o consumo de água, de fato, né, ele é um fator protetor, né, da função renal. Existem outros mecanismos de proteção da função renal que a gente fica só focado na água, né? Mas existem outras coisas, por exemplo, em relação ao consumo de sal,
né, o consumo de sal, porque às vezes você tem uma história familiar de hipertensão e você ainda não teve tempo, né, na verdade, anos para desenvolver, você acaba acelerando um processo de aparecimento de hipertensão se você tem história familiar. Então, controle do peso, obesidade, a gente sempre fica falando sobre infarto, sobre problemas cardíacos, mas no caso, a obesidade também é fator de risco para doença renal crônica, porque eu sobrecarrego a filtração do meu rim, né, controle do diabetes, né? Então, atividade física, um estilo de vida mais saudável, né, juntamente com a água, são fatores que, em conjunto, são protetores da função renal. Entendi. Vai a dica, doutora. Muito bom, muito explicativo. Há alguma diferença entre um rim que é de um doador vivo e de uma pessoa que já faleceu, doutora? Tem, porque assim, o transplante, o intervivo, né, o doador vivo, é um transplante planejado. Né? Então, você tem data de internação, você consegue fazer uma triagem maior do doador, afastar outras comorbidades. Então, e é um transplante que basicamente o tempo de isquemia é quase nulo. Como eu te falei, o que é tempo de isquemia? É o tempo entre a captação, eu tirar o órgão do doador e colocar no receptor. Como é algo programado, é um processo que é quase que automático, eu tiro e coloco. O doador falecido é uma cirurgia que é feita de urgência, então se fecha o protocolo de morte encefálica, aquele órgão é captado, né? E no que aquele órgão é captado? Sangue do doador, né? E alguns linfonodos do doador, eles são retirados, vai se fazer uma avaliação genética, né? Depois vai gerar uma lista, vai ligar para os pacientes da lista para eles comparecerem no hospital. Então, quanto mais tempo eu fico entre a minha captação e a colocação, né, no paciente receptor, isso para o funcionamento do rim, né, isso é um fator ruim, né? Então, assim, o tempo de isquemia fria, né, varia de órgão para órgão, né? Depende muito da resistência do tecido de ficar, né, se manter viável fora do corpo, né? Então, assim, rim tem um tempo máximo de 36 horas, por isso que a gente ainda consegue levar um paciente de um estado para o outro, né? Porque a gente coloca paciente para ser transportado de avião, né? Justamente para reduzir esse tempo de isquemia fria. Mas alguns outros órgãos não têm esse tempo que o rim tem. Então, coração são 4 horas, né? Pulmão vai de 4 a 6 horas. Então, assim, mas de modo geral, a gente evita chegar nos 36, né? Nas 36 horas que o rim consegue ficar fora do corpo, mantendo sua viabilidade. A gente tenta encurtar, né? Então, tem essa diferença na qualidade, porque é uma coisa programada e uma coisa feita de forma emergencial. Doutora, geralmente como é que funciona? Um paciente precisa de um rim. Busca-se familiares no primeiro momento, que seria a busca, não. Talvez um pai, a mãe e o irmão se podem realizar a doação. Há testes para isso. Faz de conta, eu tenho um irmão. E aí eu me disponibilizo, meu pai e minha mãe é realizado testes para ver se é compatível e caso não, aí sim ele entraria neste processo de banco e da espera? Então, depende muito de cada paciente. Tem paciente que prefere concorrer doador falecido, né, e depois, né, submeter um parente, né, a esse transplante, né, a essa doação, né. Então isso vai de cada um. Tem paciente que realmente prefere aguardar, ficar 1 ano, 2 anos em diálise, enquanto aguarda, né, se vai aparecer algum órgão que seja compatível com ele, doador falecido. Já tem outros pacientes, né, que não aguardam. Então, se tem pessoas que se voluntariam para doar o órgão para ele e se existe um grau de compatibilidade, né, então a cirurgia é marcada e o transplante é feito, né? Só pode ser doador quem é parente, né? Até 4º grau, né? E cônjuge, né? Então, parente. Não pode um amigo, né? Um amigo irmão que conhece há 20 anos não pode, né? Na verdade, só mediante autorização judicial, né? Porque como a gente tem uma disparidade econômica muito grande no nosso país, a gente evita, né, colocar que não seja consanguíneo para evitar qualquer esquema de venda de órgão que exista, né? Então, só pode ser doador quem é parente, até 4º grau. Então, assim, mas tem pacientes que optam por aguardar o doador falecido, né? Sim. Então, no doador falecido, existe uma fila, né? Existe uma fila. Então, o paciente, ele marca uma consulta de pré-transplante, né, em alguma unidade, algum centro transplantador, e uma vez ele tendo condições clínicas e os exames completos, ele é inscrito numa fila,
né? Então, uma vez tendo uma captação daquele órgão, por exemplo, aqui no momento no estado de Sergipe a gente não está tendo doador falecido. Então, eu tenho pacientes que estão em São Paulo, pacientes que estão na Bahia e em Pernambuco. Então, se existe captação na Bahia, né, aí eles fazem a tipagem genética daquele órgão. Daquele órgão captado, né? Aí vai gerar uma lista de todos os pacientes que eles estão inscritos naquele centro transplantador, de acordo com compatibilidade genética, né? Então se faz uma lista. Ok, mas primeiro faz um ranking estadual, justamente para evitar o deslocamento, né, e aumentar o tempo de isquemia fria desse paciente, né? Mas se por acaso alguém de Sergipe que está inscrito na Bahia, né, vai para topo de lista em relação ao grau de compatibilidade, esse paciente, o governo ele dá, né, o transporte, e esse paciente vai para a Bahia transplantar, né? Então funciona dessa forma. A senhora falou aí dessa questão do critério de ser doador. Essa forma, essa estrutura, ela é geral, é para o Brasil, é para o mundo, na questão da doação de ser até 4º grau, para ser um amigo, irmão, teria que ser através de uma ação judicial. Isso é para todos os locais ou cada federação se comporta de um jeito? Não, é Brasil. É Brasil. Sim. Em outros locais, eles permitem que pessoas não relacionadas, né, possam realizar a doação. Mas aqui é complexo abrir para pessoas não relacionadas, porque a gente sabe, né? Sim. A nossa desigualdade. Então, às vezes, se pode jurar que conhece há muito tempo, se uma pessoa pagar por isso, né? Então, para evitar, né, esse tipo de trâmite, a gente coloca só paciente relacionado. E os demais casos só mediante autorização judicial. Então, tem que provar todo um grau de convivência, né? É um processo complexo, mas isso é Brasil, né? Em outros locais se permite, né, que amigo, né, possa. Doutora, para que até quem está em casa está nos assistindo entenda, a morte do paciente ela é cerebral, o coração está batendo. Isso. Então, a legislação aqui autoriza isso. O coração continua batendo, a morte é cerebral, não tem como reverter o quadro. Aí sim o transplante é feito e após esse transplante o coração deixa de bater. Seria isso? Exato. É porque, na verdade, não é nem só Brasil, né? Então, a morte encefálica, né, o protocolo de morte encefálica é algo padronizado já dentro da medicina. Então, é importante diferenciar a morte encefálica do coma. E as pessoas confundem, né? Então, uma pessoa que está em coma, ela está num quadro reversível, né? A pessoa que está em morte encefálica é irreversível. Então, seria como comparar as luzes aqui desse estúdio, né? Se de repente o disjuntor cai, né? Isso, na verdade, é um coma, porque eu vou lá, coloco, ligo o disjuntor, as luzes voltam a acender. Agora, se essa sala pega fogo e toda a fiação queima, eu só consigo fazer com que as luzes acendam se eu troco toda a fiação, ou seja, se eu nasço de novo, né? Então, primeiro, fazer essa diferenciação. Quando o protocolo de morte encefálica ele se fecha, ou seja, não tem atividade cerebral, né? E isso é feito através do protocolo muito bem já estruturado no decorrer dos anos, né? São 2 médicos, fazem os exames clínicos, se faz um teste de imagem, né? Mostrando que não tem atividade cerebral. Então, o que está mantendo aquele coração batendo, né, na verdade, ele está ligado a um ventilador mecânico, né, porque não tem atividade cerebral. Então, se eu mantiver aquele ventilador ligado ao paciente, aquele coração ele vai continuar batendo por mais alguns dias, chega até uma semana. E cérebro não tem atividade, o cérebro continua lá. Então, eu estou mantendo um corpo, né, com o coração batendo, o pulmão ventilando, às custas de dispositivos, mas eu não tenho atividade cerebral mais. Então, esse corpo ele é autorizado, né, a ser um potencial doador, mediante autorização familiar, né? Então, assim, o familiar autorizando, né, então pode existir a captação desses órgãos, né? Doutora, é bom a senhora falar até sobre a doação. Recentemente falamos em outro programa sobre a questão da doação. E é importante a gente enfatizar que as pessoas podem vir ainda informar que pode doar os seus órgãos caso aconteça alguma coisa, né? Sim. Elas podem deixar registrado através, não sei, das redes sociais, de uma mensagem do WhatsApp, de uma carta, de alguma forma, informar que pode sim, porque eu sei que acontece. Às vezes de ela deixar isso registrado e o familiar, não aceito, porque parece que parte daquela pessoa, né, vai ficar ausente ali. Mas é bom a gente também enfatizar que
mesmo perder algum parente não é fácil, não é simples, mas você pode estar dando a vida, né, uma qualidade de vida para outras pessoas que precisam e terão aí algum tempo de vida com a sua ajuda. É bom a gente reforçar isso, Exato. né? Sergipe tem uma alta taxa de recusa familiar, né? Então, já chegamos a ter 88% de não, né? As pessoas não aceitam a doação. Talvez por uma falta de esclarecimento do que seja, né, do que seja a morte encefálica, porque é difícil entender um corpo que não tem vida com o coração batendo, né? Mas na verdade, basta desligar o aparelho, ele vai parar, né? O coração vai parar depois de um tempo. Então, assim, por isso que eu reforcei essa importância da diferenciação entre coma, que não é um paciente em coma, é um paciente que está morto, né? Um paciente que não tem vida, né? Então, é isso, assim, um doador, ele consegue salvar a vida de até 8 pessoas, né? E quando eu falo de rim, eu falo de um paciente que pode aguardar enquanto ele dialisa o transplante, mas eu tenho pacientes que aguardam coração, eu tenho pacientes que aguardam fígado, eu tenho pacientes que aguardam pulmão, né? E que eu não tenho nenhum método de substituição desse órgão, assim como eu tenho com a diálise. Então, assim, fechado o protocolo de morte encefálica, né? Dentro de cada hospital, nós tem a organização de procura de órgãos que aborda os familiares sobre o que né? A morte encefálica, sobre a importância da doação, né? É importante você deixar isso muito claro para os seus familiares, né? Que você pode, ainda que sem vida, você pode ajudar, né, outras pessoas e você realmente salva outras pessoas. Então, agora estamos no mês de setembro, Setembro Verde, é o mês de conscientização da doação de órgãos e é isso, é gerar uma corrente de que, ainda que eu não esteja mais aqui, eu vou conseguir salvar outras 8 pessoas, né? Se eu não vou tirar da diálise, mas eu vou ajudar, né, outras pessoas a seguirem a vida, né, a manterem, né, na verdade. E é isso, assim, a gente tem uma alta taxa de recusa. É preciso conscientizar. A gente tem um projeto muito interessante, o projeto Doar-se, né, que aborda desde a infância, tem paradidáticos, né, para abordar em relação à doação de órgãos, para que a gente vá gerando uma cultura de doação. Né? É importante, então, enfatizar isso. A gente pode ajudar o outro em vida, né, com diversas ações, mas também, quando a gente já não está mais nesse plano, a gente pode continuar ajudando e aí depende de cada um de vocês. Doutora, é um papo muito bacana, que poderíamos ficar por horas, mas a gente precisa encerrar. Eu agradeço muito a sua participação no Saúde Ativa. Muito obrigada a vocês. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida e eu aguardo todos vocês. Até lá!